Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai estar resolvendo o problema D, da primeira fase da maratona feminina de programação. E esse problema, ele pede para a gente calcular o caminho mais curto entre dois pontos em modelo de mapa da Unicamp. Esse mapa, ele possui três circunferências, com raio R1 e R2, com raio R1, R2 e R3, além de N linhas radiais, que conectam essas circunferências. Cada ponto de interesse aqui, onde a dela tá, para onde ela precisa ir, vai ser uma interseção de uma circunferência com uma linha. E a Ada ela vai fazer aqui perguntas, e para cada uma, a gente deve encontrar o menor caminho entre o ponto inicial C1L1 e o ponto final C2L2. E como é que a gente faz para encontrar esse caminho mais curto? Bom, para a gente ir de uma linha para outra, a gente pode andar por qualquer um dos três círculos, né? A gente pode ir tanto pelo círculo de dentro, quanto do meio, quanto do de fora. Só que aqui, a sacada do exercício é que sempre vai ser melhor a gente escolher apenas um círculo para a gente fazer essa volta entre as linhas. Porque não vale muito a pena a gente ficar pulando de um círculo para o outro no meio do caminho. Seria, por exemplo, como se a gente estivesse correndo no autódromo e a gente ficasse trocando de pista toda hora. Isso às vezes só vai atrasar a gente e deixar a situação mais custosa, que não é o que a gente quer. Então, com essa dica, o nosso trabalho ele vai ficar muito mais fácil, porque para cada pergunta adiada, a gente só vai precisar simular três rotas possíveis. A primeira é a gente utilizar o círculo mais interno para poder fazer essa volta entre as linhas. A segunda seria utilizar o segundo círculo e a terceira seria utilizar o terceiro círculo. Então, a gente calculando o custo de cada uma dessas três rotas, a gente consegue verificar qual é a menor das três e esse valor será a nossa resposta. E para a gente calcular o custo de cada rota, a gente vai utilizar essa fórmula daqui. Essa fórmula, ela representa a distância do nosso ponto de origem até o nosso ponto de destino. Essa primeira parte aqui, ela vai ser a distância que a gente vai percorrer indo do ponto de partida, ou seja, aquele que a gente começou, até o círculo que a gente escolheu para poder dar essa volta. Então, isso aqui vai ser a diferença entre os raios. Nesse exemplo aqui, como a gente já está no círculo mais interno e ele, consequentemente, é o de menor raio, a gente pode se manter aqui, então a gente vai escolher ele para ser o nosso círculo do meio. Então, essa distância aqui, esse valor, seria zero, porque a gente não sairia do lugar, digamos assim. Essa segunda parte, depois da gente fazer essa volta, a gente vai conseguir chegar na nossa linha de destino. Daí a gente só vai precisar se mover reto de novo do círculo do meio até o círculo onde está o nosso destino final. Isso daqui também representa a diferença entre os raios. Então, voltando nesse exemplo, essa parte aqui seria o cálculo dessa distância daqui. Porque ao chegar aqui, a gente já sabe que a gente vai estar na nossa linha de destino. Então, só basta a gente sair do círculo que a gente está, o círculo do meio, até o nosso círculo de destino. Então, isso aqui seria a diferença entre os raios. Já para essa terceira parte, ela representa o nosso andar de lado. Essa daqui vai ser a distância que a gente vai percorrer curvando no círculo que a gente escolheu para dar a volta. E a gente vai calcular isso de duas formas. Duas formas não, em duas etapas. A primeira, a gente vai determinar quantos espaços a gente precisa atravessar para ir da nossa linha inicial até a nossa linha final. Como a gente está aqui em um círculo, a gente pode andar tanto no sentido horário quanto no anti-horário. Mas a gente precisa saber qual é menos custoso para poder seguir o nosso trecho. Por exemplo, se a gente andasse no sentido horário aqui, a gente andaria 3 espaços. Só que se a gente andasse no sentido anti-horário, a gente andaria 4 espaços. Como 3 é menor do que 4, faz muito mais sentido a gente percorrer o sentido horário. E essa parte aqui
entre parênteses, ela faz esse cálculo pra gente. Agora, por fim, basta a gente calcular quanto que é o comprimento do arco do círculo do meio que a gente vai andar. Como a gente sabe que a forma do comprimento de um arco é 2πr, e a gente sabe que o nosso círculo do meio, o raio dele a gente previu como RC mid, a gente vai fazer essa multiplicação aqui para saber quanto que é o comprimento desse círculo aqui que a gente vai estar andando. E a gente divide por N para poder saber justamente quanto que equivale cada pedacinho aqui. Agora, com essa fórmula, a gente consegue calcular para cada círculo qual que vai ser a menor distância para a gente fazer esse trecho. Bom, agora que a gente já sabe mais ou menos como o exercício funciona, eu já resolvi codar ele de uma vez e vou explicar por cima o que eu fiz. Dessa parte aqui, eu tô lendo aquelas variáveis aqueles valores de entrada, né? E aqui também eu tô lendo o restante dos valores de entrada, só que eu faço isso dentro de um loop, justamente porque a Ada ela vai fazer perguntas, né? E aqui, essa parte é referente àquela de calcular qual que é a menor distância da linha 1 até a linha 2, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. E esse fora aqui é justamente aquele cálculo, né? A gente calcular qual das 3 rotas vai ser melhor pra gente. Então, esse V aqui, essa variável V, ela vai armazenar o valor calculado para cada trecho, para cada circunferência. E aí aqui eu faço a verificação de qual dessas vai ser a menor. Então, no final aqui desse for, eu já vou ter já meu resultado que vai ficar armazenado dentro dessa variável menor aqui. Então, é só a gente imprimir o nosso resultado aqui final. Bom, eu espero que tenha ficado claro a resolução desse exercício. E qualquer dúvida podem comentar aí nos comentários que a gente vai estar respondendo. Obrigada, gente, e até mais.